1 de Pedro 1,19 diz que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Algumas pessoas leem esse versículo e interpretam da seguinte forma: Deus viu que eu tinha um grande valor e por isso ele enviou Jesus para morrer em meu lugar, correspondendo ao valor que eu tinha para ele. Mas será que essa é a maneira correta de interpretar a fé cristã? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Necessário pensar, necessário pensar, necessário pensar. É necessário pensar. Antes de ir direto à nossa pergunta, um aviso para você que não é inscrito ainda em nosso canal. Se você puder, se inscreva aí no nosso canal, ativa as notificações e toda semana você vai estar recebendo um vídeo sobre algum tema teológico que certamente vai ser do seu interesse. Indo direto agora à pergunta, a nossa pergunta do dia é: Jesus morreu por nós porque nós tínhamos algum valor? Ou nós temos algum valor porque Jesus morreu por nós? Se eu disser que Jesus morreu por nós porque nós temos algum valor, então nós vamos entrar em uma certa teologia do mérito, que procura justificar a morte de Jesus por nós a partir do nosso valor. Ou seja, Jesus morreu por nós porque nós éramos importantes para Deus, ou Jesus morreu por nós porque nós somos o centro do coração de Jesus. Observe que essas perspectivas tentam uma explicação do motivo da morte de Jesus por meio de uma lógica humana. E aí tenta dizer que valeu a pena ou valeria a pena a morte de Jesus e por isso então que ele morreu, porque nós tínhamos algum certo tipo de valor para Deus. Mas será que essa é a perspectiva bíblica? Eu sinceramente acredito que não. Em Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo fala sobre a condição do homem sem Deus. E ele diz que o homem sem Deus é morto em seus delitos e pecados. Ele anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a sua própria carne, e é por natureza filho da desobediência e filho da ira de Deus. Em Romanos 3, versículo 10, da mesma forma, o apóstolo Paulo fala sobre a condição do homem sem Deus, como alguém que não faz o bem, não entende a palavra de Deus, não é justo diante de Deus. Pelo contrário, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós perguntamos qual o valor então do homem diante de Deus para justificar a morte de Jesus. Romanos 5,8 ajuda a elucidar essa questão. O apóstolo Paulo nos diz nesse texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você voltar um versículo, no versículo 7, Paulo vai dizer que por um justo, pode até que alguém se anime a morrer, mas por um ímpio, somente Jesus. Então a lógica bíblica é que Jesus morreu não por causa do nosso valor, mas apesar do nosso valor. Isso é graça, é favor imerecido. Pelo nosso valor, Jesus jamais morreria por nós, mas mesmo assim ele morreu por nós, porque ele derramou sua graça sobre os nossos corações. Outro ponto que nós não podemos esquecer para responder essa questão é de que a morte de Jesus não foi apenas um ato de amor por nós, mas foi acima de tudo um ato de amor por Deus. A santidade de Deus havia sido afrontada pelo homem, pelo pecado humano. Então é por isso que Jesus vem para satisfazer a justiça de Deus. João 3,16 é apenas uma parte da história, mas nós não podemos esquecer de Romanos 3, 24 a 26, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração de sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A morte de Jesus mostra a justiça de Deus sendo satisfeita. O problema é que os pregadores egocêntricos enfatizam tanto o amor de Deus por nós que esquece a satisfação da sua justiça. Você não é o centro, eu não sou o centro é Deus. Romanos 11,36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive a morte de Cristo é para Deus, para a glória de Deus. Em João capítulo 7, 8 e 17, Jesus disse que veio ao mundo para glorificar ao Pai. E um texto bastante interessante que não podemos esquecer é João capítulo 12, versículos 27 e 28, no qual Jesus diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu
eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A cruz glorifica a Deus e nos beneficia com sua salvação. Amor e justiça estão presentes na cruz de Cristo e nós não podemos esquecer de um desses aspectos, porque senão estaremos mutilando o evangelho. Então cuidado com o tipo de evangelho egocêntrico que você escuta, que diz que nós somos o centro, que Deus vive em função de nós. Não, Deus não vive em função de nós é que vivemos em função dele. Jesus não morreu por nós porque nós temos algum valor, pelo contrário, nós só temos valor porque ele morreu por nós. Então foi ele que injetou esse valor em nós. Portanto, a morte de Jesus por nós expressa a profundidade da graça de Deus. E quanto mais nós entendemos esta profundidade, mais gratos ao Senhor nós somos por seu amor. É necessário pensar.